Momento esportivo. Oferecimento. Carine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Carine Lessa. Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. Olá, Momento Esportivo está no ar com as seguintes manchetes. Antonina Fernandes Giovannoni, professora, ex-diretora do Colégio Polivalente, é uma das homenageadas do Momento Esportivo. Ela brilhou em Montes Claros, tanto como atleta, como dirigente, gestora e também como diretora. Vai contar toda a sua trajetória dela e receber homenagem dos seus familiares. E mais, Gustavo Alcântara, atleta de peteca, natação e voleibol, brilhou nos anos 80, também vai contar sua história aqui no nosso Momento Esportivo. Tem mais aqui no programa. Atlético Mineiro vai ao Rio de Janeiro, bate o campeão Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro venceu também na estreia, mas continua na lanterna do Brasileirão. A América vence também na sua estreia. Essas e outras notícias você confere agora no nosso Momento Esportivo. Momento Esportivo, 11 anos no ar. Você confere, olha lá, 11 anos, um programa de todos os esportes. E durante essa pandemia nós estamos prestando homenagem aos atletas que brilharam. No quadro nosso Resgate Esportivo, nesse bloco nós vamos dedicar ao Gustavo Alcântara. Ele foi jogador de voleibol, jogador de peteca, ex-jogador de peteca, brilhou também na natação. Ele vai contar a sua trajetória aqui no nosso Momento Esportivo, é um dos homenageados. Fala aí, Gustavo. Olá, Rubão. Olá, audiência do Momento Esportivo. É com muita satisfação e uma honra para mim estar participando desse quadro do programa e que eu tenho acompanhado já há algum tempo, que está trazendo alguns dos principais nomes da história do esporte, não só de Montes Claros, mas do norte de Minas. Alguns nomes que eu não tinha notícias e não tinha contato há muito tempo, né? Nomes como Tiu, como Cascão, como Júnior, Tiãozinho, né? E vários outros que eu não vou ficar enumerando porque seria uma injustiça. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha trajetória como atleta de natação, de vôlei, de peteca. Meu nome é Gustavo Alcântara, sou engenheiro aqui em Montes Claros, morei algum tempo fora, mas já há 15 anos eu retornei aqui, então eu vou estar compartilhando um pouquinho da minha trajetória com vocês. Bom, minha trajetória como atleta, eu acho que ela começa antes mesmo de eu nascer, porque na família do meu pai sempre houve uma identificação muito grande com o esporte. Eu tenho um tio, o Ninha, que foi ponta esquerda do Ferroviário, foi ponta esquerda do Cruzeiro na época de Tostão e de Seu Lopes, né? Então eu já tenho desde meu pai e meus tios um envolvimento muito grande com o esporte. Do meu lado materno, a minha mãe, apesar de não ter sido uma esportista nata, ela sempre teve a preocupação de nos inserir nos esportes, tanto eu quanto os meus irmãos. Então, eu comecei, a minha primeira competição foi quando eu tinha 8 anos de idade, né? Eu nadava no golfinho do professor Vicente, e foi na piscina do Maximin, né? A minha primeira competição e a minha primeira medalha. Na verdade, a gente ganhou um troféu, né? Mas foi a minha primeira competição. E depois eu nadei com a professora Rosa no antigo Peixinho Dourado. Hoje a escola não existe mais, é um restaurante ali no bairro São Luís. E com 10 anos de idade, com 11 anos na verdade, eu comecei a nadar na Praça de Esportes, no MCTC, ou como a gente costuma falar, o MCTC Garra, né? Ali foi uma verdadeira escola de esportes, porque natação, vôlei, handebol, basquete, no basquete junto com o Sesc, ali foi um celeiro de atletas, né? Montes Claros sempre teve uma tradição muito grande no esporte especializado, antigamente chamado esporte amador, né? Teve também no futebol, mas infelizmente teve um hiato muito grande, mas na minha época de infância e adolescência, a cidade sempre foi muito forte em vários esportes,
né? Então a Praça de Esportes foi o celeiro de várias pessoas, dessas que inclusive já passaram aqui pelo programa, e todas elas citam a Praça de Esportes com muito carinho, como um celeiro, né? E a gente fazia, não só os atletas, mas o treinador, a gente tirava leite de pedra realmente, né? Eu fui atleta de natação dos 10 até meus 17 anos, né? Então disputei várias competições fora de Montes Claros, mas efetivamente a minha trajetória como atleta começou com 11 anos, quando eu fui para a Praça de Esporte, porque ali a gente tinha uma equipe, né? E isso é importante se falar. Todo mundo que nadava ou que treinava algum tipo de esporte sonhava em ser da equipe da praça. Com 11 anos eu consegui entrar para a equipe, comecei a competir, a gente tinha competições regularmente, apesar da distância que Montes Claros tem dos principais centros, né? No ano seguinte eu disputei meu primeiro campeonato mineiro. Tinha uma etapa regional e a final foi na piscina do Minas Tênis Clube, né? E foi a primeira vez, com 12 anos, que eu conheci o Minas, né? Depois eu disputei outros campeonatos, mas me impressionou muito o tamanho e a estrutura que o clube tinha. Hoje ainda está melhor, não é à toa que hoje eu considero o Minas e o Esporte Clube Pinheiros de São Paulo os dois maiores celeiros de talentos do esporte, né? Então a gente tinha a mesma estrutura, guardadas as devidas proporções, aqui na Praça Esporte. E nessa trajetória a gente disputou várias competições, né? Vários campeonatos mineiros, disputava Olibamoc, jogos estudantis, né? Eu lembro que eu estudava no Padrão e a nossa equipe de natação era muito forte, né? Boa parte, se não a maioria dos bons nadadores que a gente tinha na época estudavam no Padrão, então a gente tinha uma equipe muito forte. A gente ganhou algumas vezes os jogos estudantis na modalidade de natação. Disputamos gimes, meu primeiro gime foi com 13 anos de idade. Eu lembro que a gente também tinha essa etapa regional, que foi em Vaz da Palma, uma piscina totalmente sem condições. Depois teve a final de Uberlândia, a gente ainda foi para Curvelo, a gente foi para Varginha, a gente disputou em Leopoldina, em Poços de Caldas, que foi minha última competição aqui por Montes Claros, né? Porque foi uma semana antes de começar a faculdade, eu estudei em Belo Horizonte, então eu fui daqui de Montes Claros para Poços, e de lá eu já fui para Belo Horizonte, né? O que ficou dessa época foram várias coisas que até hoje eu uso na minha vida pessoal, minha vida profissional, que foi principalmente a disciplina e a segunda questão, que foi a gente aprender que nem sempre a gente ganha, né? Então, obviamente, quando a gente disputava competições aqui, a gente disputava por faixa etária, em geral eu tirava primeiro, segundo lugar, sempre estava no pódio, e quando você vai para um campeonato mineiro, que o nível é bem maior, você aprende muito mais, né? Então você começa a ver que tem outras pessoas que são melhores do que você, e isso contribui muito para a sua humildade, né? Quando eu fui para Belo Horizonte, eu ainda nadei 6 meses, então meu primeiro semestre em BH eu nadei pelo Barroca, né? Antes disso, nesse mesmo ano, o Maximinha, através do grande diretor, né, e petequeiro Otaviano Barros, a gente conseguiu trazer uma etapa do Campeonato Mineiro aqui para Montes Claros, na piscina do Maximinho. Foi um evento fantástico, arquibancada lotada, 3 dias de competição, né? Eu consegui 3 pódios, né? Meu irmão Maurício, que é mais novo, conseguiu inclusive uma medalha de ouro, né? Então isso foi muito importante para a minha formação como atleta. E indo para Belo Horizonte, eu disputei uma etapa do Campeonato Mineiro Absoluto, né? Fiquei em 4º lugar, eu disputava até então campeonatos por categoria, e esse foi o absoluto, ou seja, os 3 primeiros foram do Minas Tênis, inclusive o campeão dessa prova, de 200 costas, que era a minha especialidade, o nado de costas e nado medley, e também nadava nado livre, foi simplesmente o Rogério Romero, que tinha acabado de ser finalista na Olimpíada de Barcelona. Então, foi muito importante para mim, mas na verdade foi
um ponto de inflexão, porque eu tinha começado a faculdade, tudo era novo para mim e eu percebi que eu teria que fazer uma escolha. Ou eu continuava a ser um atleta de natação, disciplinado, treino, etc., ou eu continuava a faculdade, né? E obviamente eu optei para a faculdade, então com 17 anos eu parei de nadar, né, de treinar natação. Bom, hoje eu sou um ex-nadador, né, há muito tempo que eu não nado, né, disputei alguns campeonatos também de vôlei pelo Maximin, jogos internos principalmente, né, mas hoje basicamente eu sou petequeiro e faço minhas corridas até como uma complementação. O que a gente vê hoje é que, ao contrário do que era há alguns anos, os petequeiros de Belo Horizonte, de Uberlândia, de Uberaba, né, eles contavam com os 3 pontos quando enfrentavam duplas de Montes Claros, porque a gente tinha muito pouco intercâmbio, né? Hoje, com conhecimento maior, a gente mudou essa figura, essa visão, né? Então, o que antigamente eram favas contadas, hoje os outros clubes, devido aos resultados que a gente teve nos últimos anos, mudaram essa visão. Até porque hoje, aqui, a nossa estrutura que a gente tem no Maximin, para mim, é a segunda melhor do Brasil. Só perde para o ginásio lá do Praia Clube e está no mesmo nível ou até no nível maior do que o Náutico lá de Sete Lagoas. Para mim, são os 3 melhores, as 3 maiores estruturas, né? Prova disso é que de 5 anos para cá, por exemplo, a gente tem sempre classificado equipes para o Campeonato Brasileiro. E para se classificar para o Campeonato Brasileiro, a dupla tem que ganhar o Campeonato Mineiro, né? Como aconteceu comigo e com o Isaac, né? Em 2017, eu tive que descer, né? Eu disputei a competição com pessoas mais novas do que eu. Eu já estava na categoria de 40 e eu disputei com a de 30. Né? Foi o último ano de Isaac na categoria de 30, ele já estava com 39 e eu 42 na época, e a gente ganhou, né? Foram 2 etapas, na primeira a gente ficou com o 2º lugar, e na segunda etapa a gente ganhou e nos classificamos para o brasileiro, e a gente teve a oportunidade de também subir no pódio, nós fomos 3º colocados no Campeonato Brasileiro. E a questão de referência, meu filho mais velho, o Fernando, que você conheceu, foi um momento de grande emoção para mim quando a gente ganhou o Campeonato Mineiro e foi ele que entregou o troféu para a gente. Então a gente teve essa felicidade, uma felicidade pessoal muito grande, né? Eu lembro que na semana anterior o Maximin inaugurou uma quadra com o nome do meu pai, uma quadra de areia, né? E no final de semana seguinte a gente conquistou o Campeonato Mineiro e se classificou para o Campeonato Brasileiro. E essa questão de referência, eu sempre tive muita referência da peteca aqui, com Latorraca, com Paulo Encalabria, com Janilson, com Júnior Coroinha, que para mim é o melhor petequeiro da história de Montes Claros. Um cara foi moldado para o esporte, uma das melhores defesas, se não a melhor defesa de todos os tempos, né? É um cara muito inteligente para jogar e que eu realmente baseei muito meu jogo nesses caras, nele, no Pimenta, Madruga. Então hoje a gente tem Pelezinho, João Pedro, Ricardo, né? E o engraçado é que, apesar de ser rivais dentro da quadra, a gente tem uma relação de muita amizade com esses caras, né? Então a gente realmente, com esse intercâmbio, o que a gente olhava para os atletas das outras cidades de baixo para cima, hoje a gente olha com um pé de igualdade, sabendo que a gente pode ganhar num bom dia de qualquer duplo, né? Obviamente, esse intercâmbio precisa continuar, né? E o Maximin nos dá muito apoio quanto a isso. E eu falo com muito saudosismo dessa época, que eu era adolescente, porque Montes Claros sempre foi a maior delegação do GIMB. Então a gente levava 3 ônibus para as cidades para disputar. Muitas equipes fortes, então eu vi a equipe de vôlei ser campeã, a equipe de handebol ser campeã, a equipe de atletismo ser campeã, né? Isso foi muito importante para a minha formação, né? Hoje, infelizmente, a realidade é totalmente diferente, né? Infelizmente, esse envolvimento que a cidade tinha, Olimpíada Operária, meu pai disputou várias Olimpíadas Operárias,
pela rede ferroviária, no atleta de peteca, né? Então eram competições que movimentavam a cidade. Copa Minas Peças, Olibamoc, Olimpíada Operária, Jogos Estudantis. Então você tinha todo um envolvimento da cidade com vários esportes. E isso, infelizmente, acabou, né? Então, o secretário Igor Dias, que inclusive é meu amigo, salve aí, vai aí um alerta e um pedido, realmente, para que a gente tente resgatar de alguma forma, porque isso foi uma época que realmente marcou uma geração, né, de pessoas que gostam do esporte e praticavam o esporte, né? Não só falavam. Hoje a gente tem uma facilidade da internet e da TV fechada de mostrar vários esportes. A gente não tinha transmissão de Olimpíada, a gente não tinha de Pan-Americano, hoje a gente tem muito mais informação. Mas, infelizmente, o que eu vejo é que os jovens, os adolescentes, eles não têm tanto interesse, né? A gente tinha muita coisa na escola, nos clubes, e a gente perdeu muita coisa. E voltando a falar de referência, né? Eu já falei que dentro de casa eu sempre fui muito incentivado, né? Sempre pratiquei vários esportes, né? Natação, peteca, vôlei, basquete, handebol, futsal, né? Eu lembro que na minha época de estudante, quando a coordenação de esportes da sala, durante a gente tinha Olimpadrão, né? Era sempre eu que era designado pela turma, por eu gostar do esporte também, né? Eu entrava até nos times da escola, time de vôlei, fui da equipe do padrão, da natação, de peteca, né? Então eu sempre gostei, justamente por eu ter referências no esporte, né? Meu pai, por exemplo, foi meu primeiro parceiro, meu primeiro técnico, meu grande crítico, né? E isso me levou a amadurecer, né? Ele talvez seja o meu maior ídolo, não só no esporte, mas na vida. Tive outras referências. Eu me lembro que eu tinha 9 anos e vi o Ricardo Prado subir no pódio na Olimpíada de Los Angeles. Depois com o Gustavo Borges, que eu tive inclusive o privilégio de encontrar algumas vezes lá no Minas, né? Para mim, minha maior referência como atleta profissional, né, em todos os esportes, um cara extremamente humilde, um cara que até hoje eu sigo ele nas redes sociais, é um cara realmente referência para mim em termos não só de atleta, de dedicação, de humildade, né? Já fui vê-lo várias vezes quando eu morava em Belo Horizonte. Todas as vezes que tinha algum campeonato eu sabia que ele estava, eu ia, né? E de certa forma a gente, como pai, né, a gente está gravando isso aqui no final de semana do Dia dos Pais, a gente também passa a ter a responsabilidade de ser essa referência, né? Então eu sempre incentivo os meus filhos, né, a praticarem alguma atividade física. Os dois já disputaram algumas competições aqui na cidade de futsal. Meu filho já foi vice-campeão da Copa Sesc, né? E ele me acompanhou em outras competições, inclusive fora de Montes Claros, né? Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro de Peteca. Então é importante para a gente ser essa referência que a gente teve no passado, né? Na minha casa, a minha mãe sempre gostou muito de esportes, ela gosta, acompanha todos os esportes, Olimpíada, Jogos Pan-Americanos, Jogos de vôlei, né? Então isso foi muito importante e eu espero estar repassando esse mesmo ensinamento para os meus filhos. E esse ano, devido até à pandemia do coronavírus, então a gente teve uma paralisação de todos os esportes, né? E com a peteca não foi diferente. Inclusive, a Confederação Brasileira cancelou o Campeonato Brasileiro, que estava previsto para Brasília, em novembro, fez a recomendação para as federações estaduais fazerem o mesmo, ou seja, então é um ano meio que perdido, pelo menos para a peteca, né? A gente tem outros esportes retornando, o futebol, o basquete na NBA, etc., mas a maioria dos esportes realmente está paralisado, né? O que é uma pena, né? Então esse ano a gente não vai ter essa disputa. E para finalizar, gostaria de deixar meus agradecimentos e meus parabéns, né? Agradecimento pelo convite, né, de estar podendo falar um pouquinho da minha trajetória, de certa forma homenagear as pessoas que me inspiraram, que me serviram de referência. Parabéns de novo pelo programa e por estar resgatando um pouco da memória, né? Como eu falei, vários atletas que eu convivi
na minha adolescência, que eram referências no esporte aqui na cidade. Eu tive notícias através do seu programa, né? Espero que esse resgate sirva de inspiração e de referência, assim como eu tive referência quando eu comecei a minha trajetória como atleta, né? Hoje eu só jogo peteca e me apaixonei também pela corrida, já completei uma meia maratona, né? Que é uma alternativa de esporte, que eu não consigo ficar sem realmente praticar algum esporte, apesar da peteca estar suspensa, então eu só estou na corrida ultimamente. E novamente te parabenizar. Um grande abraço e vamos para cima. Bacana, sensacional, viu, Gustavo? Sua trajetória é brilhante. Olha o pai dele, que também foi jogador, ele falou aí, jogou contra a gente, né, Olimpíada Operária. Parabéns, Gustavo. Vamos falar agora de futebol. O Campeonato Brasileiro de Futebol começou, o maior campeonato de futebol do mundo. O Atlético Mineiro começou com o pé direito, foi ao Rio de Janeiro, venceu o Flamengo, o campeão brasileiro, na estreia com time novato. Já o Cruzeiro foi a São Paulo e venceu o Botafogo, mas continua na lanterna, já que foi punido pela FIFA com 6 pontos. Já entrou perdendo 6 pontos. Se vencer o próximo contra o Guarani, aí sai da lanterna. O América Mineiro também começou com o pé direito no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Venceu o favorito também, a Ponte Preta, e começou bem, tomara que volte para a Primeira Divisão. Tanto o Cruzeiro quanto o América Mineiro. Ok? Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Momento Esportivo, 11 anos no ar.